Olá, pessoal! Estou aqui para falar um pouco sobre o perfil empreendedor. Para poder iniciar essa caminhada sobre o empreendedorismo, obviamente que um dos elementos que compõem esse processo é o próprio empreendedor. E muitas vezes a gente se questiona: quem é esse empreendedor? Todo empresário é empreendedor ou todo empreendedor é empresário? Ou também tem aqueles que não possuem o seu negócio, mas possuem características que nos chamam a atenção dentro das organizações, que têm um perfil de liderança e que, obviamente, a sua composição, a sua experiência, aquilo que ele aprende no dia a dia do trabalho, vai evidenciando algumas características que a gente pode, inclusive, associar a esse mundo do empreendedorismo. E para algumas pessoas, imaginam que os empreendedores são seres de superpoderes. E, na verdade, a gente sabe que dentro da composição do mundo dos negócios, a gente tem várias características. E, obviamente, que nós somos a soma de várias delas e a gente vai se apropriando, obviamente, com conhecimento, com saber, naquilo que a gente pode se destacar dentro do ambiente corporativo, seja ele público ou privado. Então, se a gente for recorrer ao campo teórico, Schumpeter já dizia em 1934, um economista austríaco, que o empreendedor estava relacionado ao desenvolvimento econômico, né, impulsionado aí pela chamada processo de destruição criativa. Então, ele é um agente de transformação dentro dessa composição do desenvolvimento econômico e que impulsiona a gente pensar que esse empreendedor, para as ideias de Schumpeter, que então ele considera a necessidade de renovar e destruir o velho para se criar o novo. Assim como a gente, todos os dias, quando levanta para poder atender os desafios do campo profissional e também da vida pessoal, nós precisamos ser resilientes, né? Ou seja, seres que podemos sempre contornar situações que não são tão positivas ou produtivas, mas que obviamente esse movimento ele é cíclico e com bastante esforço, experiência, paciência, entre outros elementos, a gente consegue mudar os cenários. E cada um de nós temos o poder para transformar aquilo que não é tão positivo no momento oportuno, alavancar resultados. E nessa perspectiva, complementando a teoria de Schumpeter, nós temos Dolabella, né, um escritor brasileiro, que ele traz uma ideia um pouco diferenciada sobre o comportamento do empreendedor, colocando que todos nós podemos, e se quisermos agir de forma empreendedora, a gente tem essa capacidade não só dentro dessas habilidades natas, mas também aquelas adquiridas com a experiência. E segundo a teoria de Dolabella, ele destaca que o empreendedor é alguém que sonha e busca transformar esse sonho em realidade. Então, obviamente que para transformar esse sonho em realidade é preciso agir. A gente costuma brincar também que existe uma metodologia muito importante nesse processo de desenvolvimento pessoal, que é o TBC. E logo mais à frente eu vou contar o que é essa metodologia. É muito simples, mas que ela possibilita a gente alavancar resultados transformadores. Então fica aí uma dica. Sei que vocês não vão conseguir segurar e vão procurar na internet essa metodologia organizacional, ou pelo menos que nos motiva a mudar o nosso estado atual para o desejado. Né? Então, como é que a gente pode caracterizar, ou pelo menos identificar as características do comportamento empreendedor? E muitas vezes a gente se pega pensando, como é que eu me adequo a esse universo do mundo dos negócios de modo que eu responda positivamente às demandas dos meus líderes, dos meus diretores, das pessoas que estão
acima no processo de liderança para me manter ativo ao processo e não só como intraempreendedor, aquele que assume as características empreendedoras, administrando, gerindo, operando o negócio de outras, como também dono do próprio negócio, seja ele formal ou informal. Então a gente tem aí várias questões a serem pensadas dentro dessa composição e que muitas vezes a gente vai ser demandado pela sociedade de modo que a gente transforme realidades que não são tão boas e que demandam profissionalismo. E é claro que dentro dessa composição a gente acredita que é possível sim aprender a ser empreendedor, respeitar essas características que o mercado também vai se posicionando, mas aquelas que a gente pode ativar dentro de nós para realmente transformar esses sonhos em realidades. Então, o comportamento empreendedor, ele não está associado ao meu universo único, ou seja, pensar apenas no meu umbigo, mas eu também preciso transpor os efeitos positivos do processo de liderança e de resultados para outras pessoas. Ou seja, é um perfil de liderança bem diferenciado do que a gente está acostumado, o famoso chefe, né? O chefe de alcateias. E é claro que para poder liderar é muito mais do que isso. É preciso acompanhar esse processo junto com as pessoas, ao lado das pessoas, para transformar, obviamente, em muitos resultados positivos e que a organização ela vai receber bem, ela vai atingir seus resultados e automaticamente os seus colaboradores vão se sentir prestigiados ao longo do processo.